Alô, pessoal, direto ao ponto aqui. O Antônio Dutra Júnior, que será candidato a presidente do Grêmio, vai herdar a vaga deixada em aberto pelo empresário Marcelo Marques. Aliás, originalmente o candidato seria Antônio Dutra Júnior, que fez o acordo, entendeu que Marcelo Marques tinha mais força política do que ele, abriu mão para Marcelo Marques, mas como Marques desistiu, volta ao projeto original, então Antônio Dutra Júnior será realmente candidato a presidente do Grêmio. E ele deu essa semana uma entrevista para a Rádio Grenal, para Luiz Carlos Reck, aliás, uma entrevista muito polêmica, há um corte aí de uma discussão muito forte do Reck com Antônio Dutra Júnior, mas enfim, para mim o mais importante dessa entrevista foi a garantia que ele deu de que um grande reforço, pelo menos um grande reforço, será contratado pelo Grêmio caso, obviamente, o Antônio Dutra Júnior seja eleito presidente da eleição marcada para o mês de novembro. E atenção, é um grande nome além do Roger Guedes. Ele praticamente confirmou nessa entrevista na Rádio Grenal que o Grêmio efetivamente vai trazer o Roger Guedes. É um projeto que deveria ter sido concluído nesse ano ainda, mas não houve a liberação por parte do Al Rayyan do Catar, mas a coisa, pelo jeito, a julgar pelas palavras do Antônio Dutra Júnior, ficou muito bem encaminhada para o começo do ano de 2026. Ele fala também que está muito bem encaminhada a situação do futuro executivo de futebol, e todos nós sabemos que no último final de semana várias informações surgiram a respeito de Paulo Pelaip, com quem conversei. Paulo Pelaip dizendo que até agora não recebeu qualquer tipo de convite oficial. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano de 2026. Também o Rui Costa é um nome bem cotado. Ou seja, o resumo da história é o seguinte: os planos, eles não se alteram muito em relação àqueles que haviam sido traçados pelo Marcelo Marques. Claro, com o Marcelo Marques, havia a perspectiva de não apenas um nome ou dois nomes, eram 5 ou 6 grandes jogadores que seriam contratados com recursos colocados por ele próprio, Marcelo Marques, que depois, com o passar do tempo, sem pressionar muito o Grêmio, com juros muito baixos, com centenas e centenas de parcelas, receberia o seu dinheiro de volta. Nesse aspecto, há uma mudança, mas a ambição da montagem de um grande clube permanece na cabeça daquele que herda agora, ou vai pelo menos tentar herdar os votos do Marcelo Marques, né? A propósito, o quadro eleitoral do Grêmio ele começa a sofrer uma modificação. Ontem, antes do jogo contra o Botafogo, várias entrevistas foram dadas por integrantes da atual direção do Grêmio, todas caminhando no mesmo sentido. A atual gestão terá um candidato. A atual gestão do Grêmio não será o Alberto Guerra. Esse está fora do páreo, mas um nome será indicado pela atual gestão. Especula-se muito a respeito do Alexandre Rossato, que é o atual vice-presidente de futebol. Aliás, o Rossato já foi indagado sobre que providências poderia tomar na hipótese de ser o futuro presidente do Grêmio, o treinador, por exemplo. Ontem muito forte a especulação a respeito da volta do Renato Portaluppi depois da sua saída do Fluminense, mas o Rossato já se adiantando que Mano Menezes é seu preferido. Claro, seria necessária a assinatura de um novo contrato, porque o vínculo do Mano se encerra agora e a permanência dele no clube estaria condicionada a uma classificação direta para a Libertadores América, algo que, convenhamos, é muito difícil. Mas, nesse momento, o nome do técnico Mano Menezes ganha força junto ao Alexandre Rossato, que deve ser o candidato da situação. Estou falando em nome do frigorífico Borussia. Produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente, produtos que saem lá do alto do Morro da Borussia, na minha cidade de Osório, e se espalham por toda a geografia gaúcha. Produtos do frigorífico Borussia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. O que é que restou da grande atuação do Grêmio ontem, ou pelo menos... Quase que eu me equivoco aqui, né? Eu estava falando grande vitória do Grêmio. Não foi. De fato, não foi uma vitória, mas não dá assim para condenar de tudo o que aconteceu ontem, porque o Botafogo efetivamente é um bom time, saiu na frente e o Grêmio teve forças para reagir. Mas o que restou de bom do desempenho da equipe? Com toda certeza, a participação dos cascudos, né? O Marcos Rocha e o William.
Há quanto tempo o Grêmio não tinha um jogador com a capacidade de organizar o time que tem esse William, né? E ainda está longe da sua melhor condição física. Com o tempo vai adquirir cada vez mais condicionamento e certamente vai render muito mais para a equipe. E o Marcos Rocha dá muita segurança ao lado direito, muita experiência ao time, duas grandes contratações com toda certeza feitas pelo Grêmio. Domingo que vem, de manhã, 9 horas, jogo contra o Vitória, aí voltam o Cuéllar, Arthur também, a linha de crescimento do Grêmio é visível. É visível a linha de crescimento do Grêmio. Agora, falta ataque, né? Com a lesão aí do Carlos Vinícius, a coisa fica muito feia. O Grêmio tem muitas dificuldades de finalização tendo essas peças. Aí sim, aí é um desafio para o técnico Mano Menezes. Atenção, Marlon Passos, que é o CEO que trabalha há muito tempo com o Marcelo Marques, e seria o CEO do Grêmio caso o Marcelo Marques concorresse, e aí seria eleito presidente do Grêmio. O Marlon Passos deu uma entrevista ontem, antes do jogo, diz que vai ficar à disposição do Grêmio nos primeiros meses para continuar gerindo a Arena. E essa é uma grande informação, porque a Arena do Grêmio está se transformando para melhor com o trabalho que é feito nesse momento por Marlon Passos e sua equipe. Será que eu falei errado? Não, desde o começo estou falando Marlon Passos, né? Então o trabalho realmente de melhoria na Arena é visível com o Marlon Passos e ele garante que mesmo que o Marcelo Marques não venha concorrer, se o Grêmio precisar, ele estará à disposição para seguir coordenando os trabalhos. Essa também é uma grande informação. A propósito, o Grêmio vai comprar os solarizadores da Arena MRV do Atlético Mineiro. Vai comprar solarizadores que a Arena MRV não utiliza mais para colocar dentro da arena para melhorar ainda mais a iluminação artificial do gramado, que já melhorou bastante e com esses solarizadores seguramente vai melhorar. Ontem, muitos elogios nas transmissões feitas do centro do país em relação às condições do gramado da arena. A coisa, de fato, está muito melhor. Certo, pessoal? Boas notícias, né? Boas notícias para a gente começar essa quinta-feira. Só peço que você vá ali no botão da inscrição. Localizou? Tá inscrito? Muito obrigado. Dá o like também. Um grande abraço. Eu volto, hein? Eu volto.